Teste de VO2 máximo. O que é o VO2 máximo, né? Toda vez que vocês pensarem em VO2 máximo, consumo máximo de oxigênio, vocês têm que lembrar dos 3 sistemas onde o oxigênio passa, onde ele é necessário, onde ele é usado. Ele vai sair da captação, que é o sistema pulmonar, no transporte, sistema cardiovascular, para ser utilizado no sistema muscular. Então a gente tem que o VO2 máximo é a captação, o transporte e a utilização do oxigênio no nosso corpo. Tudo que interferir qualquer um desses sistemas, positivo ou negativamente, vão influenciar na performance da pessoa. Então, se a pessoa tem algum problema pulmonar, vai interferir no VO2 máximo. Se ela tem algum problema circulatório, vai interferir no VO2 máximo. Se a fibra muscular dela for mais do tipo rápida, tipo 2, vai interferir no VO2 máximo. Então, tudo isso leva a uma utilização maior ou menor. E o contrário também, se a pessoa tem melhor captação, e aí a melhor captação não depende do... Tinha uma época que o pessoal usava dilatador nasal, né? E as fábricas, e aí tem uns detalhes que, assim, eu me preocupo muito com a fisiologia, mas eu me preocupo muito mais com os detalhes que vão além da fisiologia. No caso, era a indústria, né? A indústria colocou aquele dilatador nasal no Neymar, colocou aquele dilatador nasal em alguns atletas olímpicos, alegando que melhoraria a performance. E a gente viu e sabe hoje que não melhora nada. Por que não melhora a performance? Porque o dilatador nasal não tem uma capacidade de aumentar tanto assim a respiração, a captação de oxigênio. E quando tem essa captação, não adianta você conseguir entrar mais oxigênio, se ali no pulmão você não tem sangue, se você não tem as hemácias para transportarem esse oxigênio. Então, ou seja, não adianta você, vamos pensar na saída de festa, terminou a balada, você vai ter ali 100 táxis, 100 Ubers, 200, são 10 mil pessoas, não adianta você ter muitas pessoas para poucos transportes, para pouco meio de transporte. É a mesma coisa aqui. Não adianta você ter um dilatador nasal que entra, sei lá, quantos milhões de oxigênio, quantos litros de oxigênio, se você não tem a hemácia para transportar. Então aquilo ali foi caindo em desuso, mas vendeu muito. Então a gente tem sempre que lembrar desses detalhes, né? Tudo que pode ajudar na captação, no transporte e na utilização. Então o conceito, a definição de VO2 máximo é a quantidade máxima de oxigênio que o corpo consegue consumir por minuto, por quilograma de peso corporal durante o exercício físico. Se alguém perguntar para vocês na prova, ou qualquer outro lugar, o que é VO2 máximo, vocês estão aí no centro e chega alguém, pô, mas vocês falam tanto VO2 máximo, o que é VO2 máximo? Você pode lembrar de 2 coisas. A primeira é essa imagem. O que é VO2 máximo? É a sua capacidade de captar, transportar e utilizar o oxigênio. Você lembra dessas 3 imagens, dos 3 sistemas? Você já vai ter uma boa resposta para a pessoa. E matematicamente, o VO2 máximo ele vem da equação de Fick, que é o débito cardíaco multiplicado pela diferença artério-venosa de oxigênio. O que isso significa? Débito cardíaco é o quê? Realmente é o quê, né? O débito cardíaco é a frequência cardíaca multiplicada pelo volume sistólico. Ou seja, quanto de sangue que sai do meu coração por minuto, a quantidade de sangue que sai do meu coração por minuto. Eu sei quanto que sai a cada batimento, a cada sístole, eu sei quantas vezes meu coração bate, então eu multiplico. Tantos ml por batimento, eu vou ter ali uma quantidade de sangue que sai do meu coração a cada minuto. E para entender o quanto que esse oxigênio foi consumido, eu tenho a diferença artério-venosa, ou o conteúdo de oxigênio arterial menos o conteúdo de oxigênio venoso. Sai do coração o sangue arterial cheio de oxigênio, volta o sangue venoso com menos oxigênio. Ou seja, quanto que ficou lá? Quanto que foi utilizado? E o oxigênio, tem algumas coisas que às vezes a gente precisa falar, né? O oxigênio é fundamental para a nossa vida, né? Sem oxigênio a gente não vive. E por que a gente não vive? Por vários motivos. Dentro do exercício, ele vai servir para alguns detalhes, algumas coisas importantes, como a parte de geração de energia, principalmente. Então agora todo mundo está em repouso, respirando. Para manter essa energia, seu corpo vivo, você precisa do oxigênio. Lembre-se sempre dessas 2 imagens, né? A primeira dos 3 sistemas e a segunda da equação de Fick. Se você lembrar dessas 2, você nunca mais vai esquecer sobre o que é o VO2 máximo, a definição de VO2 máximo.
captação, transporte e utilização de oxigênio. E a equação de Fick, VO2 é igual ao débito cardíaco multiplicado pela diferença arteriovenosa. Quantidade de sangue que sai do coração, quantidade de sangue que sai do coração a cada minuto e quanto de oxigênio que está sendo utilizado. E uma outra, em relação também ao VO2, né? Ele é o indicador da capacidade aeróbia e do condicionamento físico, considerado um dos melhores parâmetros para avaliar a aptidão física e a capacidade cardiovascular. Por isso que ele é tão importante na nossa área de atuação, né, dentro da educação física, porque assim, além muito mais na corrida do que te fornecer uma velocidade, um pace para a pessoa treinar, as zonas de treinamento, que é o que a gente vai chegar aqui, muito mais importante do que isso é você saber qual é o nível de aptidão física daquela pessoa. Isso daqui eu acho que é importante porque para qualquer tipo de teste que você for realizar. O teste de VO2, para ele ser máximo, tem que ter essas características. Ou então, ele terá sido um teste submáximo. A gente fala muito VO2 máximo, VO2 máximo, VO2 máximo, mas o teste, talvez, nem sempre é o melhor, né? Mas o teste nem sempre terá sido máximo. Para ele ser máximo, primeira coisa, em relação à corrida, a velocidade do teste ter sido constante. É lógico que existem os testes incrementais na esteira, como eu vou mostrar aqui para vocês. Mas o teste, quando a gente vai correr na rua, você tem ou por distância ou por tempo. Você pode fazer 1.600 metros, 2.400, 3.000, 3.200. De tempo, você tem teste de 5 minutos e o teste de 12 minutos. Eu trabalho com esses 6 testes. Na verdade, eu trabalho só com 3, mas na planilha que eu vou fornecer para vocês, tem esses 6 testes. E aí, por correr na rua, é necessário que, para o teste ser máximo, a pessoa consiga manter uma velocidade constante durante todo o teste. Porque o que acontece muitas vezes? É até uma frase famosa, né? O corredor não ganha a corrida na largada, mas ele perde, porque muita gente sai muito forte, aí chega na metade da prova, tá cansado e no final quebra. Aí fala, o que aconteceu com você? Rapaz, eu não sei o que aconteceu comigo, eu estava indo tão bem, eu saí forte e depois a energia acabou a gasolina. Basta você ver, da mesma forma, eu não gosto de comparar com máquina, mas basta a gente ver o que acontece no carro. Se você sai acelerando muito forte, vai correr muito, o combustível vai acabar mais rápido. Então, com a gente é parecido. Você tem um determinado limite, um estoque de combustível, digamos assim. A gordura é infinita, mas para você usar a gordura, você precisa de carboidrato. E não adianta, dentro da corrida, você querer sair muito forte, que você não vai conseguir manter aquele ritmo acima do que você é capaz. Então, muita gente larga forte e no meio quebra. No teste, é fundamental que a pessoa comece em um ritmo e pode até terminar mais rápido, o que seria bem positivo para um teste. Mas se ela começa e termina com a velocidade constante, você tem um parâmetro para saber que realmente o teste foi máximo. Porque imagina só, a velocidade da pessoa deu 5 minutos por quilômetro. A velocidade não. O ritmo médio ficou em 5 minutos por quilômetro no teste de 3.000. Ele fez em 15 minutos. A velocidade média, beleza. Só que o primeiro quilômetro ele fez a 4 minutos e 30, o segundo quilômetro a 5 e o terceiro quilômetro a 5,30. Pô, saiu muito forte e veio quebrando. E não é isso que a gente aconselha para um teste de VO2 máximo. O ideal seria que ele fizesse ali uma largada 5,10, aí depois o segundo quilômetro a 5 e o terceiro quilômetro 4,50. Ele ficou numa média 20 segundos de diferença do que começou em relação ao que ele terminou, mas é uma velocidade mais constante do que ele fazer esse degrau, principalmente diminuindo a velocidade durante o teste. Esse é o primeiro ponto. O segundo, se for presencial, como vocês têm a possibilidade de realizar, olhar se a pessoa está com rubor facial, né? Aí vem a parte da minha tese. Uma parte, pelo menos, né? Porque dentro da termorregulação, a gente fica ruborizado para você perder calor para o ambiente. Então, se a pessoa realmente faz um teste máximo, ela fica mais ruborizada, fica mais vermelhinha, certo? Esse é o segundo ponto. Terceiro ponto, a frequência cardíaca alta, acima de 95% do que tenha sido calculado para aquela pessoa. E aí tem diferentes formas de calcular a frequência cardíaca máxima da pessoa pela idade. Eu não sei como que vocês utilizam aí, eu utilizo a de Tanaka, tem uma diferença pequena em relação a 220 menos a idade, que é mais famosa, mas que ninguém sabe a origem, que não tem artigo científico que
publicado falando quem é o dono, de onde veio, isso não existe. Digamos que você fez o cálculo e a frequência cardíaca máxima para a pessoa deu 190. Ela tem que passar de 95% dos 190 para ser considerada uma frequência cardíaca alta e o teste ser máximo. Caso contrário, ela chegou só a 90% do calculado. Ou o cálculo foi ruim para aquela pessoa, ou ela não foi até o máximo. Por que o cálculo pode ser ruim? Tem algumas pessoas que têm a frequência cardíaca real acima da frequência cardíaca calculada. Por exemplo, você pega 220 menos a idade. A pessoa tem 30 anos, o cálculo vai dar 190 batimentos. Mas a real é que a frequência cardíaca máxima dela, ao invés de 190 calculado, é 200. E aí você faz um teste, ele chega a 95%, você acha que vai estar bom, mas só que, na verdade, o real dele era 200 batimentos. E aí, às vezes, ultrapassa, né, a frequência cardíaca máxima calculada. Também tem esse outro aspecto. E aí passa aí, você fala, pô, como assim? Era 190 o cálculo dele, passou de 190. Pô, o cara vai ter um problema de coração e tá... Não tem nada disso. Você simplesmente está descobrindo qual é a frequência cardíaca máxima daquela pessoa. Principalmente saber de forma real. Quarto item para saber se o teste foi máximo é a percepção de esforço acima de 9, na escala de 0 a 10. Então, terminando o teste, qual a percepção de esforço? 9 ou 10, é o máximo que eu já fiz até hoje. Então, pô, realmente bacana, o teste valeu, bateu. Esses 4 pontos brancos são o que eu utilizo na rua, porque são os que a gente tem para acompanhar. O rubor facial, eu só tenho assessoria online, eu só treino pessoas longe da minha cidade. Tem uma pessoa da minha cidade, mas a maior parte é online. Quando ela termina o teste, eu peço, olha, tira uma foto do seu rosto no final do teste e me envia, para eu poder ver se realmente você está ruborizado. Eu não falo com ela, olha, eu quero uma foto sua no final do teste porque eu vou publicar nas redes sociais. Essa é uma jogada que eu uso com ela, por ser online. Vocês sendo presencial fica mais fácil, mas possivelmente vocês aí vão trabalhar de repente em outros lugares, então uma consultoria, assessoria online, é uma possibilidade. Você pede para a pessoa, ao final do teste, fazer uma selfie, fala assim, olha, me manda uma selfie que eu quero publicar nas redes sociais, ou então publica uma selfie sua nas redes sociais, que eu quero ver o seu rosto quando você terminou o teste. E aí você tem esse rubor facial para poder acompanhar. Esses 4 é o que eu utilizo na minha prescrição. Agora, o amarelinho, só quando você vai ter realmente o analisador de gases para fazer o coeficiente respiratório. Ele tem que ser acima de 1, porque menos do que 1, 0,7, é o que a gente normalmente usa em repouso. Acima de 1, 0,7 é quando você está utilizando. Menos do que 1, você usa mais gordura do que carboidrato. Então você está no metabolismo mais aeróbio. Quando você passa de 1, você entra no sistema glicolítico. Você começa a usar mais carboidrato do que gordura. Então esse coeficiente respiratório esse é medido quando você tem um analisador de gases.